Boa noite, telespectadores do Star News Canal 23. Estamos de novo com o nosso programa semanal ao vivo, Telescópio, um programa produzido em conjunto entre Star News e a Ágora, a entidade de defesa da cidadania aqui do nosso município. Hoje nós vamos ter o nosso programa 3 blocos de matérias, como nós estamos fazendo agora neste ano, né? O primeiro bloco, como tratar de um assunto de interesse nacional, de interesse geral, e o segundo bloco, um tratar de interesse local, e no terceiro bloco, uma entrevista sobre um tema específico de alguma área do conhecimento humano. Nesse primeiro bloco, nós vamos ter como nosso convidado aqui para a conversa o professor José Flanete de Nadai, conhecido aqui do nosso município, professor, doutor, tem toda uma história, né, na área da educação, história política na nossa cidade, vereador, mais votado vereador na época que nós começamos o processo também de mudança aqui no nosso município, né, uma história antiga de militância, né, na época da ditadura militar, e ele vai estar aqui conosco para conversar sobre o processo de democratização no nosso país, nesses 27 anos de novos tempos que nós respiramos a partir do final formal da ditadura militar. Então a gente vai conversar nesse bloco com ele. No segundo bloco vamos falar sobre o transporte coletivo municipal, a inovação, a revolução em Penápolis, né? O poder público assumindo uma sua responsabilidade e não só fazendo concessões para a iniciativa privada, mas tendo na sua mão a garantia do transporte de boa qualidade para a população. Esperamos que atinja esse objetivo. O transporte é um direito de toda pessoa, e isso é um princípio muito importante que está sendo assumido pela administração pública municipal. E no terceiro bloco teremos o cardiologista, o Dr. Alfredo Vaz, que vai falar sobre infarto do miocárdio. Então não precisa ficar nervoso, vamos ficar tranquilo. O Dr. Alfredo vai dar as dicas para saber se alguém está infartando ou não. Tá? Bom, então inicialmente, professor Flanete, muito obrigado por ter comparecido. Foi de última hora que eu convidei para tratar desse tema, né? E ele gentilmente compareceu. Há um detalhe: o Dr. Edson Gereissati não está fazendo parte do primeiro bloco porque ele está na Assembleia Geral da FUNEP. Ele virá a partir do segundo bloco. Tá? Boa noite, professor Flanete. Boa noite, doutor João. Boa noite, telespectadores deste telescópio. Programa ao qual compareço hoje com muita satisfação, a convite de última hora, como ele mesmo disse, né, o doutor João, mas estamos aqui para conversar alguma coisa a respeito do processo democrático, das dificuldades, das indas e vindas, né, das democracias. Né? Então, bom, eu vou, só para dar o pontapé inicial aqui, né, Flanete? Acho que você vai ajudar a gente bastante nessa reflexão. Eu estava lendo algumas matérias de jornal, né, esses dias agora, esse mês de março, né, dia 15 de março, 27 anos que foi eleito Tancredo Neves. Lógico, o processo de democratização no Brasil não começou nesse momento. Teve todo aquele processo de abertura que foi anterior, o gás, a pressão dos anistiados, a pressão do antigo MDB pelas eleições diretas, eleições de governadores, até uma pressão crescente, a sociedade se organizando cada vez mais, a igreja participando do processo, né? Tudo aquilo aconteceu, mas tem uma data, que é a data da primeira eleição do civil, depois do final do ciclo militar. E a partir daí teve todo o processo, a constituinte, a nova construção dos partidos políticos liberados e tal, todo esse processo. Bom, colocar o problema. Quem está lendo, comentaristas políticos em geral, é uma divisão. Alguns entendem que nós estamos tendo um avanço lento e gradual na democracia brasileira. Né? A corrupção, se aparece, é porque existem condições democráticas de aparecer e de serem punidos, que a punibilidade está aumentando, ao contrário de outros que acham que não. Então, existe toda uma discordância sobre isso, né? Alguns entendem que o Poder Judiciário está mostrando ser corporativo, está mostrando também corrupção, defesa de interesses particulares, de salários, de benefícios extras que os outros membros da sociedade não têm. O Poder Legislativo, idem,
e com escândalos que continuam acontecendo, né? Um arauto agora da moralidade cai por terra, né? Fazendo acordo com o bicheiro, e no governo federal as mudanças do Poder Executivo sempre entregando para partidos que estão no esquema do toma lá da cá, que é o que existia desde antes de todo esse processo. Professor Fulanetti, vamos começar o nosso bate-papo. Nós estamos avançando nessa democracia brasileira, estamos construindo uma nova nação a partir do final da ditadura. O que está indo, o que está capengando? Qual a sua opinião sobre esse processo todo? Bom, em princípio, eu acredito, né, na minha visão, na minha forma de ver, que nós estamos avançando, e avançando até bem no nosso processo democrático. Agora, é preciso a gente avaliar que a democracia é uma construção, e ela é uma construção difícil, como toda construção. Quer dizer, ela não é uma linha reta, como nada que acontece na história caminha em linha reta, né? A história tem idas e vindas, é isso? Tem momentos, vamos dizer, que você pensa que está havendo até um regresso, e às vezes existe, né? Outros momentos, vamos dizer, o processo avança, mas eu acredito que com toda dificuldade, a história não acontece de repente, de uma hora para outra. O acontecer histórico, exatamente, o acontecer histórico é um processo lento. E no nosso caso, nós tínhamos um conjunto de vícios e erros e defeitos, né, que de certa maneira atrapalharam e continuam atrapalhando esse processo democrático, como uma visão de transparência, de exercício de cidadania, tudo isso. Para dar um pequeno exemplo, hoje qualquer coisa, por exemplo, que se fala em termos de comissão da verdade, promoção disso ou daquilo, até a caserna se irrita um pouco, tal, até hoje, né, ainda ficam preocupados, né, com alguma perspectiva, digamos assim, de que o país viesse a procurar alguma justiça mínima para os injustiçados em excesso que existem até hoje e estão aí. Ou, aliás, não estão aí porque muitos não foram encontrados seus pontos cadáveres. Essa que é uma verdade. Mas se nós estamos podendo discutir isso com essa abertura, eu acredito que ela veio tarde. Quer dizer, essa liberdade já para trazer um tema desse à tona, se estamos discutindo isso, é porque as instituições estão mais ou menos sólidas, caso contrário, né? Quer dizer, eu acredito que se demorou muito, outros países já o fizeram há muitos anos, né? De Argentina, de Uruguai, de Chile, etc. E nós estamos chegando, vamos dizer, muito tarde nesta relação ao restante da América Latina, a Comissão da Verdade, em especial, que é esclarecer o que aconteceu no período da ditadura militar, é uma coisa que o Brasil começa a mostrar. Teve alguns atos essas semanas atrás aí de pessoas levando, indo na porta, né, de residência de pessoas que seriam torturadores, pessoas que agiram contra o ser humano mesmo no tempo da ditadura, e apontar e cobrar deles alguma resposta. Isso está começando a acontecer e está nesse processo mesmo de implantação. E a Comissão da Verdade, por outro lado, teve os militares se reunindo, né? Para tentar comemorar o 31 de março. Nós até sai um artigo meu hoje, né, olhar pelo retrovisor, eu coloco exatamente essa questão, né, mas que na verdade existe hoje nas nossas Forças Armadas um grande grupo, vamos dizer, um conjunto, né, de oficiais, de militares, etc., que eles estão muito imbuídos do espírito democrático. Sim. E que aprenderam ou pretendem conviver muito bem, digamos, com a sociedade civil, né, sabendo que eles são um instrumento da sociedade civil. São uma garantia da sociedade civil. E não o contrário. Quer dizer, então, essa visão me deixa até bastante alegre, porque é sinal de que este passado de vivemos outros tempos. Vivemos outros tempos, sem dúvida. Né? Eu acho que algumas, nem se vislumbra isso no horizonte. Né? A gente vive um país que respira horizontes muito mais progressistas. Eu até faço, né, quando um dia eu estava conversando aí com as pessoas, fazendo uma análise, se a gente fizer uma retrospectiva, entrarmos no tempo da ditadura militar, voltemos antes dos anos 80, imaginar que nós íamos ter na presidência da República
a presidência da República, também a eleição do Tancredo Neves, né, durou pouco tempo, foi uma vitória importante, né, mas simbolizou a passagem, né, com o Sarney, com tudo, teve todo um processo democrático, o Sarney teve que se moldar a todo o contexto, né, o Ulisses Guimarães foi uma força importante na garantia dos princípios que nortearam todo aquele processo, a Constituinte e tal, mas voltando àqueles tempos atrás, a gente lembrar e pensar que hoje, nós estamos aqui em 2012, que passou pela presidência da República, por 2 vezes, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo que estava fora do país, exilado, depois um líder metalúrgico, mais 2 mandatos, e hoje e agora uma ex-guerrilheira na presidência da República. Líder estudante. Ex-guerrilheira também, líder estudantil, uma pessoa que participou de todo o processo de luta que nós participamos no mesmo período, a gente participava. Então, é uma outra realidade. São 27 anos onde houve o Tancredo, com o Sarney, a transição, o Collor, que foi a exploração da mídia, né, para jogar, para combater o Lula, com medo do Lula, e daí para frente vai todo esse processo. Eu tenho sérias críticas a Fernando Henrique, tenho críticas ao Lula, tenho cada vez menos críticas a Dilma, acho que a Dilma me surpreende a cada dia que passa, positivamente. Mas a gente, tendo críticas, mas a gente percebe uma evolução. Não tem nem comparação com o que a gente tinha antes da ditadura e no tempo da ditadura, né, professor? Doutor João, eu acho que a visão é por aí mesmo. Nós, né, você, eu, que já estamos andados no tempo, né, eu muito mais, acompanhamos e vivemos esse período todo, né, e acompanhamos de maneira ativa, atuante, né, isso, quer dizer, não ficamos de fora e depois procurando analisar, verificar e tudo isso. A gente acaba tendo, depois de uma certa distância, uma visão mais ou menos sintética da coisa, que me parece o seguinte: aquele movimento pelas diretas já, enquanto mobilização nacional, foi uma coisa fantástica. Quer dizer, ele foi um movimento que eu tenho a impressão de que quase nunca houve, né? Nunca antes, como diz o Lula, no Brasil, né? Tinha havido uma empolgação de populares, de cidadãos de classe média, juventude estudantil, exatamente, quer dizer, com canais fortes boicotando, o movimento foi uma coisa extraordinária. Bom, agora, como nós sabemos, né, foi no dia 25 de abril de 84, se eu não me engano, que esse sonho, essa utopia, na verdade, não passou. É isso. A votação da emenda Dante de Oliveira. A votação da emenda Dante de Oliveira não passou. E nós ficamos com o colégio eleitoral. O que significa isso que eu queria rapidamente dizer? Que houve, né, uma decepção muito grande do povo brasileiro nessa aí. Porque, veja bem, a população estava engajada no movimento, né? E, na verdade, a decepção foi muito grande. Mesmo assim, se engoliu o colégio eleitoral. Porque, na verdade, você saía do Estado militar para o civil, quer dizer, a civilidade voltava, né, de qualquer maneira voltava. Exatamente. Agora, outra infelicidade, né? Muitas em cima, quer dizer, morre Tancredo Neves. Agora vamos ser claros e francos, etc. Quem que assume o que seria a abertura democrática do Brasil? O homem que, no Congresso, foi o que conduziu e manteve o fechamento democrático do Brasil, que é o senhor José Sarney. É o presidente do PDS. Exatamente, quer dizer, um homem que, na verdade, era a voz do sistema militar, de repente quer se tornar a voz da democracia, da abertura política. Este foi um outro fato que desiludiu muita gente. É muito perigoso esses movimentos de grande expectativa quando elas não são conquistadas. E vem uma espécie de desilusão. Vem um descrédito. E a pessoa tem de ter muita formação política, perceber muito essas coisas, para não perder, vamos dizer, a crença, a confiança na luta política. Infelizmente, essas duas coisas, né, foram muito negativas para o processo democrático. Depois teve o próprio Collor, ele foi lançado pela mídia como o salvador da pátria. Exatamente. O homem que ia acabar com a corrupção, que ia acabar com os marajás, que ia acabar com tudo que é errado. Ele teve alguns momentos interessantes, eu não acho que ninguém faz tudo de errado, né? Eu particularmente acho que tem um momento muito interessante,
que foi o início do governo dele. Algumas medidas tomadas foram muito interessantes, né? de abertura foram interessantes. O Brasil ele saiu do seu enclausuramento e ele é o que é hoje, economicamente, graças a uma abertura, né, que o país teve. Ele teve um papel importante. Depois daí para frente, os escândalos lá, os rolos do governo, acabou se demolindo. Na verdade, né, quer dizer, o homem, né, que assumiu, digamos assim, o que capitaneou, foi guindado pelo processo da eleição direta, né, que aquilo era uma grande expectativa, foi na verdade um certo engano. Ele teve uma capacidade muito grande, né, de apresentar-se com um moralismo até mais elevado, porém mais perigoso do que a velha UDN, né, a União Democrática Nacional, etc., não é isso? E, na verdade, era um populista que não tinha nada como projeto para a nação. Não sei se o professor vai lembrar, mas os telespectadores talvez alguns lembrem. Na época, a Rede Globo lançou uma novela, que era o Que Rei Sou Eu, com Edson Celulari, que tinha mesma conotação do candidato Collor, para fazer com que tudo canalizasse para aquele que seria o salvador da pátria. Né? Foi todo o movimento jogado nessa direção. Mas depois tivemos uma resposta, né, do povo. Aí a resposta, os caras pintados, os caras pintados que tentaram, né, retomar mais ou menos aquele impulso que tinha ocorrido para as diretas e etc. Então, eu acho que foram 3 fatalidades, para ser claro. Né? O caso Tancredo Neves, aliás, o caso não aprovação das diretas, a morte do Tancredo Neves e a eleição do Collor. Quer dizer, um país, para suportar tudo isso, tem de ter um povo muito bom e também tem de ter políticos, intelectuais, etc., com abertura e capacidade de enxergar que a história às vezes é assim mesmo. Tem países que sofrem mais do que outros. Nós fomos vítimas, infelizmente, né, desses acontecimentos. Quer dizer, então você olha a imagem do cidadão e você deve imaginar do que aconteceu. Mas eu acredito, Dr. João, que devagar nós estamos caminhando, digamos assim, para um processo... Mas tem uma coisa um pouco contraditória, né? Porque a gente pega também as eleições que se sucederam após isso. Foram eleições todas as propostas caminhavam numa mesma direção. Né? Todos os governos, mesmo o próprio Sarney, né? Era tudo pelo social, né? O discurso dele e tal. Todas as propostas começaram a ganhar votos, foram crescendo nas prefeituras, nos governos estaduais, foram todas propostas mais voltadas à redistribuição de renda no país, né? A garantia das liberdades democráticas, a investir em educação, saúde como direitos básicos do cidadão e a transformar aquilo que estava na Constituição de 88 em realidade. Nós construímos realmente uma nação cidadã, né, que era o grande propósito. Então, todo o discurso político, a gente não encontra um discurso contrário a isso. É interessante isso, em todo esse tempo. Até virou uma pasteira, né? Os partidos políticos ficaram tudo muito parecidos, porque todos, na hora da campanha eleitoral, têm o mesmo discurso e a mesma proposta. Né? Tentar essa confusão até de... São, na verdade, aí 2 aspectos que eu acho que a gente poderia até distinguir, né? A sua colocação foi muito pertinente, no sentido de que, de um lado, aparece, digamos, a continuidade, não diria talvez o aumento, não, porque nós temos hoje muito mais transparência, mais informação. A continuidade de um processo populista, corrupto, corruptor, de muitas formas, vamos dizer assim, aproximando o poder econômico e o poder político, e essa aproximação é sempre muito perigosa, né? E, por outro lado, as propostas no campo social, que, como você disse, todas elas, né, de certa maneira, digamos assim, jogaram força, né, peso, no campo social, porque o Brasil atravessou a ditadura militar, digamos assim, a população muito mal. Muito mal, né? Era o discurso de Delfim Neto, né? A ditadura era para fazer o bolo crescer, para depois dividir, né? E só crescia o bolo, a riqueza na mão de poucos e a miséria em geral. Aí, como também na época eu joguei num artigo, aí vieram os ratos e comeram o bolo por baixo. E murchou, a população ficou zerada, né? Infelizmente foi o que aconteceu.
E é claro que a gente tem uma certa pressa do acontecer da melhoria substancial da saúde, da educação, etc. Vai acontecendo devagar, o que nós temos é pressa. E isso não é mal, é bom que se pressione, é bom que se discuta isso, né? Então, nesse gancho é que eu queria trazer à tona um pouco essa questão, vamos dizer, de que hoje o que me parece que acontece é o seguinte: a corrupção nesses processos, ela houve. Estava pensando em umas ideias do Jean-Jacques Rousseau, né? Do Rousseau, e de certa maneira comentando o núcleo duro do iluminismo, né? Dos filósofos da enciclopédia, etc., repropondo coisas que ele me parece bastante humano. Ele diz alguma coisa muito significativa, né? Ele diz o seguinte, que o exercício da cidadania plena não pode permitir, digamos, que numa sociedade exista um homem tão rico que possa comprar o outro, nem um outro tão pobre que possa ser vendido. Olha, está aí o Rousseau na imagem. O pessoal está rápido, não foram comunicados. Aí isso aponta, como você vê, para um desequilíbrio social no Brasil, que sempre foi muito grande. Eu acho que à medida que vai havendo uma ascensão social, né, à medida também que talvez uma escola vai interferindo mais nesse processo de educação, de política, de visão de mundo, etc., nós vamos conseguindo afastar um pouco essa história de corrupção. Porque isso aí, como disse o próprio Rousseau, ele diz o seguinte, que essa relação entre o poder e a sociedade, ela tem de ser uma relação de dupla mão, né? Na verdade, ele diz assim, um olhar recíproco, mas não é fácil. Qual seria esse olhar recíproco? Ele diz o seguinte, que quando o Estado olha, né, como o programa seu é telescópio, vamos aproveitar. Olha com o telescópio. Exatamente, quando ele foca muito, isso acaba obscurecendo muita luz, né? Cria uma obscurecência, né? E o Estado, na verdade, está sendo, com relação à sociedade, ele está sendo autoritário. Muita luz causa ofuscamento. Causa ofuscamento, entendeu? Isso. A possibilidade de liberação só ocorre no sentido inverso, quer dizer, quando a sociedade pode jogar luz sobre o Estado. Porque aí, na verdade, ela passa a ver. Ela foi vista e ela tem que passar a ver. Quer dizer, ela vê e ela é vista. Agora, diz o próprio Rousseau assim, que na verdade isso é um processo, não chega a dizer nessa linguagem, agora eu estou interpretando as palavras dele. Isso primeiro é uma utopia, que eu não coloco aqui no mau sentido. Coloco no sentido de guiar sempre uma luta nesta direção, né? Quer dizer, é preciso que haja uma luta para o olhar recíproco, como o telescópio, trazer o longe para perto, de forma a você ver isso bem, né? E também ser bem visto, quer dizer, esta relação. Agora, eu ainda tenho mais tem bastante tempo conversa, Não, agora eu não sei, eu tenho assim uma impressão também, o seguinte, mas isso não é do Brasil não, isso na verdade está nessa globalização, esse processo todo, que levou à seguinte situação. O elemento econômico parece que está se tornando um determinante sobre o político. A gente sempre discutiu essa questão, que o comando, digamos, de uma nação, etc., é o comando político. Hoje os países estão às voltas com o problema de uma economia que está se sobrepondo à política. Sim. Os políticos estão discutindo saídas por uma questão econômica. Exatamente. É a base econômica que está determinando. Então você tem uma espécie assim hoje de sociedade de consumo que ela vai organizando pautas que vão se distanciando das questões sociais. Por exemplo, eu acho, do meu ponto de vista, que a mídia hoje ela fala demais nos direitos do consumidor. Não quer dizer que isso seja negativo, claro, o consumidor tem que conhecer os seus direitos, etc. Mas, na verdade, muito pouco em direitos humanos. Quer dizer, esta questão que é política dos direitos humanos e não econômica como a do consumidor, ela vai indo para o segundo plano. Está percebendo? E eu acredito que, então, isso, de certa maneira, favorece
uma espécie de visão privatizada do Estado. E em parte está acontecendo. Quer dizer, e esta relação entre o privado e o público, ela é uma relação complexa. Aliás, ela é uma relação perigosa. Não quer dizer que ela não possa haver e não deva haver. Mas a mediação dessa relação favorece a corrupção. Eu acho que aí é um fato importante, né? A gente pegar, já que estamos falando de história, pegar Leonel Brizola, que falava que o grande desafio que a gente tinha na construção democrática do Brasil era desprivatizar o Estado. É fazer com que o Estado... O que é isso? É você ter os governantes não defendendo interesses particulares. O governante estará só a serviço público. Jamais o interesse particular se sobrepujar ao interesse público. Então você estaria na gestão, está aí o Brizola para ser lembrado, uma pessoa polêmica e tal, mas tem uma pessoa muito importante na história do nosso país. Grande patriota. É uma pessoa importante. Eu acho que o Brizola ele deixava isso muito claro. A questão toda era, ele colocava duas vertentes, né? Construção de uma nação depende de educação e de desprivatizar o Estado. O Estado ele tem que ser independente, ele não pode ser a serviço do privado. E a gente encontra isso em vários lugares hoje, né? São concorrências, licitações e tudo mais, que você tem a pessoa que está em algum cargo público, ela atende ao interesse de alguém para ganhar uma comissãozinha por fora. É a corrupção, a base da corrupção é isso, é o interesse privado dentro do Estado, né? Isso aí é que acho que muito bem foi colocado pelo professor. Professor Florete, nós vamos ter que ter um intervalinho, nós vamos continuar conversando, não vamos... o segundo bloco nosso depois vai ser dividido e a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Vamos ter um intervalinho comercial rapidinho, e a gente já volta. Perfeito. Até já. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755.
DAEP realiza excelentes serviços para a melhoria da qualidade de vida do povo de Penápolis. Trata e distribui água com qualidade. Coleta e trata 100% do esgoto. Não desperdice água. O DAEP cuida também de lixos, entulhos de animais mortos. O aterro sanitário e os ecopontos estão à disposição da população. Acople, recicla o lixo e o óleo de cozinha. Não jogue lixo nem animais mortos em vias públicas. Faça sua parte. DAEP, entidade pública municipal, colaborando para fazer de Penápolis a cidade princesa da cidadania. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. O telescópio de hoje, nosso convidado nesse primeiro bloco é o professor José Flanete Linadai, conhecido aqui do nosso município. Nós estamos tratando sobre o tempo da democracia brasileira, né? E desde 15 de março de 85, quando oficialmente acabou o regime militar em nosso país, e até os dias de hoje já passaram mais de 27 anos, né? Nesse mês completou-se 27 anos. E a gente tem todo esse processo de vai e vem, mas estamos até nessa bate-papo, eu, professor Flanete, com a mesma ideia, né? E que a gente está caminhando na mesma linha de entender que o processo é progressivo e está melhorando. Lembramos ao telespectador que esse programa é ao vivo e pode ligar para nós 3652-4141 ou através da internet mandar alguma mensagem, alguma pergunta para contato@canal23.com.br. E aproveitamos para anunciar mais uma coisa. Nossa televisão está cada vez mais equipada. O Nazim veio trazer para nós essa brilhante notícia que a partir da semana que vem a gente vai poder conversar ao vivo com pessoas de outras cidades através do mecanismo aqui de comunicação, que não vem ao caso, mas vai conseguir de qualquer lugar do mundo, inclusive está me passando aqui. Então podemos falar com qualquer pessoa e trazer ao vivo nas nossas entrevistas. Isso vai favorecer que a gente amplie bastante o leque de discussão aqui no nosso programa. Professor Flanete, vamos continuar então com o nosso papo da democracia. Ele encerrou esse bloco, né? Estava falando sobre esse contexto aí de... Retomando um pouco as colocações que a gente estava fazendo, né? Eu acho que precisaríamos ver o seguinte: hoje, por exemplo, está tendo uma transparência que eu acho maior, né? Na ditadura não havia nenhuma, mas chegou um determinado momento, vamos dizer, no governo Figueiredo, que a crítica à corrupção, às negociatas, foi uma coisa impressionante. Digamos, os jovens de hoje não viveram esse tempo, felizmente, e tal, né? Eles não sabem que o que se diz hoje com relação a esse processo, esse filme, se faz, etc., acontecia no governo do senhor Figueiredo e nos anteriores, sem que, na verdade, nada pudesse vir à tona, porque não estavam aí nem no rádio, nem na televisão, porque a censura que existia, não é isso? Agora, esta questão econômica, eu acho interessante a gente manter de pé esta correlação. Por exemplo, quando a gente fala em igualdade, a gente está mais num processo econômico. Quando você fala em liberdade, você está mais num nível político. Esses dois elementos não podem se disjuntar muito. Eles não podem se distanciar muito. Percebe? Eles nem devem estar solidários, agarrados, mas também não provocar um distanciamento muito grande. Porque se o político for muito pesado, ele vai criar um autoritarismo e assim por diante. Se o econômico, como está acontecendo agora, está se expandindo, principalmente a sociedade de consumo e os seus promotores, né, se expandindo de uma maneira, vamos dizer assim, e no mundo todo, né? Sem fronteiras. Terrível. Exatamente. Ela vai, a tendência, de certa maneira, é enfraquecer o processo político. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Então, qual seria o caminho? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a nossa escola, principalmente já de ensino médio,
precisa tratar a questão da democracia, a discussão, o avanço dos processos democráticos, a transparência, a questão da cidadania. Isso exatamente, quer dizer, a formação aprender, política dessa juventude. A população aprender o que é viver em coletividade, como nós podemos dividir o espaço comum, respeitar o direito dos outros, poder conviver em mesmos parques, jardins, preservar a iluminação pública, a limpeza pública, garantir o direito de todos a andar para um lado para o outro, sem perseguir, sem agredir ninguém, dar liberdade para os outros nas ruas, né, nas localidades, nas festas e etc. Você ter um ambiente agradável, saudável, né, para as pessoas viverem. Isso aí é cidadania, né? Respeitar o de todos. É claro. Até onde, no fundo, vai o meu espaço de exercício da minha cidadania, né? De certa maneira, até onde eu respeito o espaço do outro e o exercício do outro e assim por diante, né? Agora, é meio complicado, porque esse processo, ele está, vamos dizer assim, endurecendo muito essa percepção. Ele é um processo, vamos dizer, que está criando, assim, né, uma espécie de cristalização dessas relações. Isto é, eu acho que a sociedade de consumo, o consumismo, que ele está apagando demais essa história, digamos, dos direitos e dos deveres de uma vida em sociedade. Nós temos um momento hoje que certo aspecto, em certas faixas, digamos assim, da juventude, e fora do Brasil principalmente, se vive um egoísmo total, como se o universo se resumisse a um eu individual. Só indivíduo, nada mais. Então isso eu acho que é perigoso. É preciso ver que se de fato hoje, digamos assim, nós estamos dando um pouco mais de atenção à nossa subjetividade, ao nosso eu, etc., é preciso observar que se não dividirmos espaços e perspectivas, etc., não vamos sobreviver. Né? Nós precisamos da vida em sociedade. Quer dizer, um homem não vive, né, se não for em sociedade. Então eu acho que é um aspecto que... Mas o que é preciso para viver bem em sociedade? É a questão. Que isso, para melhorar. Eu acho que você tem de ser politizado, você não precisa amar a política, você é um jovem estudante, eu não gosto da política municipal. Não. Ser politizado não significa ir fazer política prática. Você saber dos seus direitos e deveres, saber como é que funciona em que país você está vivendo e como é que ele funciona, como é que se organiza e assim a sociedade. Claro. Quer dizer, o crescimento da consciência política e social é indispensável para o crescimento da sociedade. No fundo, o que você está falando é isso aí, é que todas as pessoas, cidadãos, eles entendam que eles têm, que vivem num espaço territorial e tem os seus direitos, os seus deveres, tudo isso tem uma organização. E ele, politizado, significa ele saber que ele pode interferir nessa organização. Basicamente é isso. Ele pode e deve interferir. Porque a construção de uma sociedade mais justa depende que todos participem, né? Todos participando é que vão dar mais direito a gente construir uma sociedade mais justa. Professor Flanetti, nós estamos agora tendo que encerrar o nosso bloco, né? O Dr. Edson também já chegou, nós estamos preparando o material já do bloco seguinte. Eu queria pedir para fazer um fecho geral sobre esse tema e colocar a sua posição, otimista, pessimista, inseguro, em dúvida. Quais são as perspectivas dessa democracia brasileira? Mas já tivemos momentos mais difíceis, assim, no sentido de perspectivas perigosas. Sobre esse aspecto, eu não sou otimista naquele sentido de rede de boca aberta, como se diz. É claro, a gente tem um certo otimismo crítico, pensado, né? Mas eu sempre fui otimista, quer dizer, mais positivo do que negativo. Nesse aspecto, eu acho que o mundo que está aí, ele não é natural, ele foi feito por nós. Como ele foi feito por nós, ele poderá ser refeito por nós, exatamente, desde que nos engajemos, desde que a gente mantenha a lucidez, desde que a gente cultive e faça crescer os princípios democráticos para que uma sociedade se torne cada vez mais ventilada, não é? Cada vez mais aberta. Eu acho que nós estamos caminhando para a construção de uma democracia. Perfeito. Professor Fernando, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Foi altamente interessante o debate e a gente vai ter mais um intervalinho rápido, mais para troca. Agora é bem rapidinho, o professor Flanetti nos deixa, o professor Edson Gereissati já chegou, veio para participar do segundo bloco e nós vamos ter o tema
do transporte coletivo municipal. Até já. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. DAEP realiza excelentes serviços para a melhoria da qualidade de vida do povo de Penápolis. Trata e distribui água com qualidade. Coleta e trata 100% do esgoto. Não desperdice água. O DAEP cuida também de lixos, entulhos de animais mortos. O aterro sanitário e os ecopontos estão à disposição da população. A COP recicla o lixo e o óleo de cozinha. Não jogue lixo nem animais mortos em vias públicas. Faça sua parte. DAEP, entidade pública municipal, colaborando para fazer de Penápolis a cidade princesa da cidadania. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bom, voltamos ao nosso telescópio de hoje, né? Nosso segundo bloco. Nós vamos falar agora sobre um assunto local. O assunto local é o transporte coletivo municipal. E para tratar do tema e para debater o tema, nós temos do nosso lado aqui o doutor Edson Gereissati, que estava na Assembleia da FUNEP. Doutor Edson, está com a agenda agitada. Hoje a agenda está agitada. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. E esperamos que possamos esclarecer alguma coisa junto com o João sobre o nosso transporte coletivo. Então nós vamos colocar a bola aí para frente, né? Tem umas imagens do transporte coletivo municipal, a gente vai estar mostrando para o telespectador, e a grande novidade é que o poder público assumiu o transporte coletivo, né? Nós já fizemos isso há tempos atrás também, e só que adquirindo novos ônibus e tudo mais, e ônibus com acessibilidade para deficiente, o que é um grande avanço. A gente entende isso aí como uma medida realmente importante para você ter a integração
de todos os nossos munícipes, sem diferenciação de ninguém, dos usuários e tal do transporte. Está aí a imagem dos ônibus e tal. O que a gente gostaria de colocar assim, de antemão, para depois de começar a debater aqui com o Dr. Edson, é que o transporte é um direito do cidadão e é um dever do Estado. O Estado dá a concessão quando vai para a iniciativa privada. A mesma coisa que também serviço funerário e outras coisas mais. São muitos serviços que o privado pode ser o concessionário, né? Por exemplo, agora dos aeroportos. O aeroporto continua sendo brasileiro, o aeroporto é da Infraero, mas ele dá a concessão da administração para a iniciativa privada. Mas ele é do Estado, né? É do Estado. Então o transporte coletivo, mesmo o transporte particular, que a gente diz, ele só existe por concessão. Então, porque é uma obrigação do Estado garantir o transporte coletivo. E agora nós temos de novo o Estado assumindo o transporte coletivo integralmente, né, com 6 ônibus, vai ter linha, bilhete único para fazer a pessoa mudar de uma linha para outra para conseguir chegar no seu objetivo. Então, isso é interessante e abre-se uma grande perspectiva de avanço nesse que é um dos direitos importantes do cidadão e dificilmente é atendido em cidades de porte grande. Em cidades pequenas você pode ter mais possibilidade como a nossa, que é a possibilidade de você adequar o transporte de acordo com a necessidade do povo. Você pode ter transporte para horários que atendam ao interesse de estudantes, para operários. Então você vai adequar os bairros, atenção aos bairros, de acordo com o interesse da própria população, se houver realmente uma abertura para discutir, né, os roteiros, trajetos e tal, com a própria comunidade. Então eu vejo que isso é uma boa perspectiva para esse prefeito e quem entrar depois dele continuar esse trabalho, Dr. Edson. Eu tenho certeza que foi um grande passo que o João deu. A minha dúvida é na quantidade de ônibus. Muitas linhas e outro dia parece que um ônibus deu um problema. Imagina se der um problema em 2 ônibus. Vão sobrar 4 para atender todas as linhas. É difícil. Quer dizer, o começo vai ser muito difícil. Organizar, fazer, atender as reclamações, porque os usuários estavam acostumados a pegar um ônibus num destino e chegar no seu destino. Agora ele é obrigado a ter baldeação, ele passa pelo destino dele, o ônibus não para. Quer dizer, isso vai ser coisas que vão ser adequadas normalmente, acredito, se houver aquele sentimento de ouvir os reclamos da população. Que é um processo de adequação. De adequação, né? Lógico. Vai ter muita queixa. Até outro dia já passaram, chegaram em mim e falaram: você viu que o ônibus faz? Eu falei: meu Deus do céu, começou ontem. Né? Vai ter muita reclamação. Uma das queixas, vou até falar no ar, que o usuário ia da cidade o meio do caminho da Silvia Covas, aquela vila que tem à esquerda. Sim. Não para no meio do caminho. Então ele disse: eu tive que ir até o Silvia Covas, fazer horário, e na volta ele para na vida, do lado direito de quem vem para a cidade. Quer dizer, isso é uma coisa que vai ter que ser discutida e adequada. Não tem jeito. Adequado. Foi feita uma linha inicial. O objetivo, acho que a prefeitura foi de fazer uma linha inicial. Isso é planejado em gabinete inicial. É lógico. Você faz um plano, a prática a coisa vai mudar. No campo é outra coisa. Vai ter que adequar. E vai ser adequada e acredito que vai ter utilidade sim para o município, ainda mais com os equipamentos para deficientes. Então vai ser garantido um direito. Vai ter um direito para todos os penapolenses usarem. E também tem essa vantagem, né? O transporte coletivo sendo público, ele pode ser disponibilizado em eleições, em eventos, ele pode ser disponibilizado a preços menores, existe muita liberdade do poder público utilizar esse mecanismo para favorecer a um direito de ir e vir, que todo cidadão democrático tem, né, eu acho que Penápolis está bem na frente de outras cidades em muitas coisas. Quanto ao progresso da nossa cidade, é que a gente tem um pouco de
queixa, né? E a estrutura do perímetro urbano, que Penápolis está perdendo para a Punição, está perdendo para a Luisiânia, está perdendo para Bonifácio. Quem conhece José Bonifácio, quem conheceu, se for lá agora, vai ficar abismado com o progresso de José Bonifácio. E quem conheceu Penápolis há 20 anos, volta a Penápolis e encontra do mesmo jeito. Eu acho que aí tem algumas coisas que precisam talvez ser revistas, ser reorientadas, né? Mas em especial o assunto mesmo do transporte coletivo, a gente acha que o transporte coletivo foi uma grande solução que o João encontrou. E a gente coloca aqui a televisão, né, à disposição dos telespectadores, os usuários do transporte, começando a utilizar o transporte coletivo, que tiverem dúvidas, queixas, tudo, podem ligar, podem mandar e-mail para nós, né, a ligação é 3652-4141 e o e-mail para contato@canal23.com.br. Está aí na tela para vocês verem. Então, tanto contato@canal23.com.br como 3652-4141 para entrar em contato conosco e falar sobre esse tema do transporte coletivo. Algumas pessoas vieram aí, né, teve a sessão da Câmara e criticaram, né, que ao mesmo tempo que comprou ônibus novo, a ambulância está velha e quebrou. Mas eu não sei a opinião do Dr. Edson, né, mas eu entendo assim, são dois programas, são dois projetos diferentes. Cada um é uma verba, cada coisa é uma coisa, né? É um departamento, né? São departamentos independentes. Mesma coisa, ele comprou uma moto niveladora nova, são investimentos que vai fazer no setor. A saúde é uma outra história. Entendo. Foi privatizada, que até a gente entende muito, a linha do PT não é de privatização. Não vamos entrar nesse tema, mas a saúde foi privatizada. Ele não cheira bem, né? Ele não fica bom. Não fica bom para eu falar do tema de saúde. Então, são duas coisas distintas. A gente queria só destacar, não dá para a gente misturar, né? Eu acho que esse é um projeto interessante, ele é muito promissor, corajoso, promissor, que vai demandar muito trabalho. E os usuários que não fiquem nervosos e querendo brigar toda hora. Eles têm que pegar e serem conscientes e tentar indicar aos responsáveis como eles acham melhor. Talvez como eles acham melhor seria só interesse próprio, então tem que ver o interesse da coletividade. A coletividade é que vai ter um interesse próprio maior nesse andamento dos nossos ônibus. Eu acredito que abrindo o processo de discussão, o prefeito é um democrata, nesse sentido ele abre, assim, a conversa não vai ser difícil não. Ele conversar com a comunidade nos bairros daqui 30 dias para avaliar o transporte coletivo, ele vai colher informações, vai levar para o seu planejador para rever algumas paradas, alguns pontos, alguns critérios, né, de mudança de linha. Então isso aí tudo deve ser adequado e deve ser conseguido no decorrer do tempo, desde que haja abertura, né, para conversar e a coisa vai o meu medo é que ele delegue poderes a incompetentes. Esse que é o meu medo. Ele não tem corpo, não tem estrutura no governo dele de gente capacitada a levar a bom termo muitos serviços. Então o problema é que as reclamações sobre o serviço de ônibus não cheguem ao ouvido do seu prefeito. Então ele será responsabilizado sem ter a culpa. Não, mas eu acho que ele está num projeto que ele está com carinho tratando. Eu entendo que e as pessoas que estão envolvidas, eu conversei com o Fernando, né, a gente até ia fazer uma matéria, acabou não dando tempo, acabou ficando para hoje à tarde, eu já estava extremamente atribulado, que a parte da tarde o movimento aumenta, ele fica desesperado lá para tentar acertar as coisas, mas é uma fase, a gente percebe que o pessoal está se dedicando bastante, e acho que as pessoas se dedicando vão achar o caminho. Né? Ouvindo, uma fase de adaptação, eu acredito que leva até um mês para isso. E depois de que tiver tudo adaptado, ninguém mais vai lembrar dos problemas havidos. Um mês é muito pouco, doutor. Acho que um mês é para dar a primeira mexida, porque a coisa não é fácil. Não é fácil ser administrador de linha de ônibus. Não. Ainda mais que você está pretendendo atender o interesse de muita gente. Né? A ideia é ampliar e atender a muito transporte. Você atende 10,
no máximo 35 reclamações, quando atende uma população. Mas atender 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, aí é mais complicado. A coisa fica complicada. Bom, gente, a gente vai ter um intervalinho, né, comercial daqui a pouco, e a gente vai voltar depois com o último bloco do programa de hoje, falar sobre o infarto do miocárdio. Então, esperamos que ninguém aqui passe por isso, mas é bom a gente estar sempre atento, saber os sintomas iniciais, cuidados para evitar. E o Dr. Alfredo Vaz estará aqui conosco daqui a pouquinho. Então até já, daqui a pouco a gente volta. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. DAEP realiza excelentes serviços para a melhoria da qualidade de vida do povo de Penápolis. Trata e distribui água com qualidade. Coleta e trata 100% do esgoto. Não desperdice água. O DAEP cuida também de lixos, entulhos e animais mortos. O aterro sanitário e os ecopontos estão à disposição da população. A COP recicla o lixo e o óleo de cozinha. Não jogue lixo nem animais mortos em vias públicas. Faça sua parte. DAEP, entidade pública municipal, colaborando para fazer de Penápolis a cidade princesa da cidadania. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bom, telespectadores, estamos de volta aqui com o Star News Canal 23, em parceria com a Ágora, fazendo nosso programa Telescópio. Primeiro bloco, conversando com o professor José Fulanetti sobre a democratização do país, 27 anos de democracia formal e suas idas e vindas e as perspectivas futuras, né? Tivemos o segundo bloco já com o Dr. Edson presente, participando do debate, continua conosco até o final do programa.
o tema da inovação na cidade, com o transporte coletivo público, assumido pelo prefeito, colocando ônibus novos aí à disposição da coletividade. E agora, no terceiro bloco, conforme tínhamos anunciado, o Dr. Alfredo Vazen está aqui conosco para falar sobre o infarto do miocárdio. Muita gente aí com suas dores no peito, muita gente querendo fazer ginástica, querendo perder peso e fazendo dieta de não sei o quê, e aí aparece na televisão que é bom agora comer pipoca. A gente estava vendo hoje que pipoca tem não sei o que substância que diminui os produtos oxidantes, radicais livres, e radical livre que provoca infarto. É uma baboseira do tamanho do mundo. Então veio aqui o Dr. Alfredo para botar os pingos nos is e explicar para nós o que é esse bicho papão. Dr. Alfredo, obrigado por ter vindo, uma boa noite para você. Dr. João, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Espero nesses próximos 30 minutos que a gente vai conversar, poder trazer alguma informação e eventuais dúvidas a gente poder solucionar. Certo? Perfeito. Você falar sobre infarto do miocárdio. Eu acho assim seria interessante a gente conversar sobre aquilo que leva ao infarto do miocárdio, aquilo que previne o infarto do miocárdio, as causas, enfim, todos esses componentes que estão associados ao infarto do miocárdio. Isso, olha lá, já estamos vendo ali o nódulo sinoatrial, estamos vendo ali o nódulo atrioventricular, enfim, e a coisa começa aí. Você quer conversar, João? Vamos colocar então, entrar nesse início para ver o que é o infarto. A pessoa tem que saber o que é esse tal de infarto do miocárdio. Perfeitamente. O infarto, João, nada mais é do que uma artéria do coração que é ocluída. Essa artéria, esse vaso, né, ele entope. Entupindo, ele passa, faz com que não corra mais sangue naquela área que aquele vaso irriga. Seria como assim, vamos supor, uma casa que tem 5 banheiros e de repente você vai ali e corta. Então, dependendo do cano número 1 vai para o banheiro 1, banheiro 2, banheiro 3, enfim. E ali você tem, dependendo do local que você entope o vaso, você atinge áreas do coração. Alguns vão pegar áreas maiores do coração, alguns vão pegar áreas menores, como se fosse assim, tivéssemos banheiros mais sofisticados e banheiros mais simples. Apesar de tudo isso, todo infarto é perigoso. Não existe infarto benigno, infarto leve. Na fase aguda do infarto, né, que as pessoas que têm, só para lembrar um pouquinho a questão da circulação, pessoas que têm às vezes aquelas gangrenas, pessoas diabéticas e tal, é a mesma coisa que acontece no coração, lógico. Sim. Não é igual, mas é a mesma coisa. Isso. Você entupiu, a circulação desaparece, aquele pé vai ficando escuro, gangrena, infecciona e tal. Isso, imagino isso acontecendo no músculo do coração. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso aí. Por que infarto miocárdio? Porque o miocárdio, doutor Edson, o miocárdio é o músculo do coração. Chama-se miocárdio. Tá? Você tem o endocárdio, tem o pericárdio e tem o miocárdio, que é o músculo. Então, por isso que é infarto. É o músculo. É o que mexe. Exato. Por isso que existe. Então, o miocárdio é o próprio músculo do coração. É o coração em si. Isso. Então, o músculo que mexe o braço é uma musculatura estriada, o coração é parecido com o músculo que bombeia. Exatamente. O senhor pode também ter o infarto mesentérico, das alças do intestino, aquele que entope o vaso que leva sangue àquela área. O senhor pode ter um infarto cerebral. E assim. Que é o famoso derrame cerebral, é um infarto cerebral. Aquela linguagem pode ser o infarto cerebral ou pode ser a hemorragia cerebral. Né? O derrame, popularmente conhecido, né, que na verdade é o AVC, né? Isso também já é bem conhecido, acidente vascular cerebral. Ele pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Isquêmico é quando entope esse vaso. Que é a mesma coisa do infarto. Isso. E hemorrágico é quando esse vaso arrebenta e inunda o cérebro de sangue. Então é o pior. Bom, explicado, acho que ninguém ficou com dúvida do que é o infarto, né? Está bem claro. E aí vamos ver o que leva a isso, para depois entender o que deve ser feito para prevenir. Exatamente. O que leva a isso? Várias causas, muitas causas.
Por isso que eu sempre digo, é melhor prevenir do que remediar. Então, o que leva a isso? O que faz com que muitas pessoas desenvolvam infarto? Bom, nós temos várias causas. A hipertensão arterial, o que é? É aquela pessoa que tem pressão alta. Isso, com o passar do tempo, ele vai lesar, essa hipertensão, essa pressão alta, vai lesar as artérias coronárias. Lembrando, a artéria coronária é o vaso, né? O caninho, é o cano que leva o sangue. Outra causa, o fumo, o tabagismo. Essa é uma das causas mais importantes que desencadeiam a doença que leva ao infarto do miocárdio. O diabetes mellitus. O que é o diabetes mellitus? Aquelas pessoas que têm a taxa de açúcar no sangue elevada, porque açúcar no sangue todo mundo tem. Então, essas que têm a taxa elevada no sangue e não controlam, certo? Essas pessoas são candidatas seríssimas, não só ao infarto do miocárdio, mas candidatas a isso que o Dr. João falou, a gangrena, entupir vaso no cérebro, enfim, são candidatas a ter doenças que começam aqui na cabeça e acaba na sola do peito. Então, são doenças das artérias. Exatamente. Então pode pegar qualquer lugar do corpo. Exatamente. O olho, né? A cegueira, exato. Assim vai. A retinopatia. Pode, exatamente. Lesão da retina, né? Você fala tanto de gente que está fazendo laser para problema na retina. Então, o diabetes mellitus, desde que ele não cuide, infelizmente existe uma parcela muito significativa da população que não tem esse cuidado, não tem atenção, muitas vezes acha que está tudo bem e não é por aí. Então nós falamos de fumo, que é uma coisa que pode perfeitamente se evitar, né? Nós falamos da hipertensão. Hoje, hoje eu posso dizer para o senhor, doutor Edson, que não existe mais nenhuma pressão alta que não tenhamos recursos para controlá-la. Antigamente, no passado, realmente a medicina dispunha de poucos medicamentos, mas hoje não. Hoje nós temos medicamentos os mais diversos, enfim, uma boa ação terapêutica, né? E com muito pouco efeito colateral, certo? Tanto que hoje em dia, até pegando um pouquinho a área que eu estou militando agora, a pressão alta não é causa de incapacidade. De jeito. Porque a pessoa pode muito bem ter sua pressão controlada, porque existe recurso terapêutico para isso. E quando custa caro, o governo dá. Então não tem por que não tratar. Né? Hoje só não trata da hipertensão como do diabetes quem não quer. Hoje existe um programa da farmácia popular do Brasil. De graça. De graça. Então ele tem medicamento para pressão alta, medicamento para diabetes, medicamento para colesterol, enfim, tem tudo. É uma gama de medicamentos que se tem à disposição. Então, chegamos a ter, né, a terceira causa. Bom, doutor, por favor, só de graça. Mas eu já cheguei numa farmácia, a receita estava com 30 dias, eles precisam de receita permanente. Então esse doente tem que estar permanentemente no médico pedindo uma receita. Não, essa receita, doutor, porque ele não passa a ser cadastrado nas farmácias como um necessário de ganhar aquele remédio que o Estado dá de graça. Esse programa aí não é do Estado, esse programa é do governo federal. Do governo federal. Exato. Então, o programa do Estado seria o alto custo. Também existem os programas de fornecimento de medicamentos por parte dos governos estaduais e do governo federal. Mas deixa eu tirar uma dúvida do senhor. Não é todo mês, é a cada 4 meses. Então, por exemplo, o paciente vai no consultório do Dr. João, no meu, enfim, ou de outro colega, ele vai receber, e eu vou botar, hoje dia 29 de abril. Então ele vai à farmácia que tem o convênio com o governo, né, com o Ministério da Saúde, e lá ele vai tirar um xerox, dar o CPF dele, e essa receita vai valer por 4 meses, e não por um mês, tá? Então não há essa necessidade. Como também, né, João, para o alendronato, isso, para a osteoporose hoje, não é dado, mas é baratíssimo, é um custo, era antigamente um custo proibitivo, hoje não, você tem... R$2, R$10. É baratíssimo, isso, entende? Bom, voltando para as causas. As causas. Então,
fumo, pressão alta, diabetes. Também é diabetes, só não controla quem não quer. Tá? Tem a dieta, tem a atividade física, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Enfim, bom, vamos para... Não é que seria por ordem, não estou botando, vamos botar causas, né? O colesterol alto. Essa realmente é uma das causas muito importantes. Por quê? O colesterol alto, ele vai provocando aquelas placas de gordura que vão se depositando nos vasos. E aquilo vai, até que aquilo endurece e forma uma placa dura e que vai, com o tempo, acaba entupindo. Bom, isso é como aquela ferrugem dos canos do centro da cidade, né? Isso, o senhor imagina aí, o senhor é engenheiro, exatamente, uma ferrugem, vai enferrujando ali, só fica aquele ferrugem que ninguém tira mais, certo? O colesterol alto é uma coisa que pode perfeitamente ser controlada. Medidas: perda do peso, ficar o peso, se está obeso, se está com sobrepeso, perda de peso, atividade física, enfim, e mudanças do estilo de vida. Nutricionista, procurar uma nutricionista, enfim. Quando tudo isso é feito e o paciente está no peso certo, está fazendo atividade física, está comendo certinho, e na coisa não resolve. Churrasco gordo. Isso. Também você pode uma vez ou outra. Não, isso aí não é. Pode ser todo final de semana churrasco. Não pode ser direto e reto comendo churrasco gordo. Churrasco com cerveja, churrasco com cerveja. Aí é complicado. Mas veja bem, e se nada disso dá certo? Nós temos uma alternativa que eu posso dizer para o senhor que foi uma revolução na cardiologia, que são as estatinas. São medicamentos que reduzem o colesterol. E esses medicamentos também, hoje, eles estão sendo distribuídos pelas redes públicas dos municípios, distribuídos pelo governo federal, pelo estado, enfim. Existe uma maneira da pessoa ter acesso a isso. E no programa da farmácia popular, que algumas chegam a sair por R$1, R$2 o tratamento mês, quer dizer, uma coisa que eu acho que é mais barato que um cafezinho. Então, isso aí seria uma causa também muito significativa. Falamos fumo, pressão alta, diabetes, o colesterol. Uma outra causa importante, o estresse. Isso que hoje... Isso é mais difícil controlar. Isso é complicado. Não é à toa aí que os consultórios aí Esse não tem remédio, o remédio é o próprio comportamento. Aí o doutor Alfredo resolveu o problema. O filho dele já é psiquiatra, já fica junto no consultório, que não resolve o cardiologista, mas o psiquiatra. Porque hoje o estresse, a ansiedade é uma coisa muito séria. Hoje esse é o problema do mundo moderno, você está correndo sempre contra o relógio, enfim, esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo atropelado, né, contra o tempo, enfim, coisas, a internet, tudo bem, você vai dizer que não, mas esse mundo muito ligeiro, muito veloz, muita informação, isso muito banco, muita conta para pagar. Exatamente. Então a pessoa começa a ficar ansiosa, muita ansiedade, não consegue relaxar. Isso todo mundo sabe. Ansiedade faz mal para tudo, entende? Então, ansiedade, complicado. Você tem que ter, você tem que controlar. Atividade física é uma coisa muito boa para combater a ansiedade. Por quê? Porque quando a pessoa está fazendo um tipo de esporte, ela está liberando endorfinas. São substâncias que o exercício faz liberar no sangue. E essas substâncias são substâncias ansiolíticas. Então, a atividade física é muito boa. Combate a ansiedade, ela faz a pessoa manter o peso, queima melhora o diabetes, melhora a pressão alta, a pressão alta, os músculos, exatamente. Então, isso aí aumenta a autoestima, a pessoa se sente melhor. Exatamente. A autoestima é um conjunto de coisas. Então, o senhor vai vendo que o infarto do miocárdio, nós poderíamos ter muito menos infartos do miocárdio que nós temos no momento. Certo? Já temos muito menos, né? Então diminuiu um pouco. Diminuiu. Está havendo uma conscientização. Até eu estava vendo ontem, à noite, o Ministério da Saúde está pedindo a ajuda à Sociedade Brasileira de Cardiologia para que se faça uma campanha de prevenção. Porque o senhor entende, fica muito mais barato para o poder público prevenir do que tratar. Uma pessoa quando tem um infarto,
Muito bem. Aí ela vai para uma UTI, gasta uma fortuna, né, com medicamentos, com toda aquela assistência que envolve um atendimento de alta complexidade. Depois disso, ela vai fazer um cateterismo. Ela pode ter 3 caminhos: tratamento clínico, angioplastia e cirurgia. Com a cirurgia cardíaca, o custo operacional dela é muito alto. E quem banca a maioria das cirurgias é o sistema público. Apesar dos convênios, dos planos de saúde, mas hoje ainda a grande estrutura que trata da maioria da população é o Sistema Único de Saúde. Esse, se acabar, aí acaba tudo. O senhor entende? Então, veja bem, e quando o paciente não tem que botar aqueles stents, aquelas molinhas, que não é bem uma molinha, é um tubinho por dentro de um cano, tá certo? Que custam muito caro. Então é muito mais barato o governo, seja ele fazer quadra esportiva, estimular o pessoal a nadar, botar nutricionista em tudo quanto é lugar para orientar o pessoal a comer bem, é muito mais barato. E outra coisa, cuidar da alimentação infantil. Nas escolas, a merenda escolar, dar uma merenda de qualidade. E isso aí, o senhor já começa na merenda daquele só amido. Exatamente. O senhor só não está aí, doutor Edson, nessa área, prevenindo doenças cardiovasculares. O senhor está prevenindo problemas osteomusculares, está aí, doutor João, que é o expert nesse assunto, está prevenindo isso. O senhor está problemas de coluna, futuros, postura, enfim. Então, não é só esse trabalho, não somente ele atinge a pessoa. Previne uma coisa que eu acho uma das mais importantes e mais sérias lá acima do nosso país, do nosso mundo: o uso de drogas. Pessoa, quem não assistiu, eu sempre falo isso para assistir o filme Traffic, um filme muito bom, antigo já, tudo, né, com Michael Douglas e companhia Benito del Toro. Traffic. E aí ele mostra que a grande solução para tirar o jovem do tráfico era iluminar quadras esportivas no México. Porque a solução é você dar uma opção, porque o que é o esporte para o jovem? É a hora que ele vai jogar energia, ele vai ter autoestima elevada, ele vai disputar, ele vai ganhar, ele vai não sei o quê, e vai ter prazer. E é o prazer que ele busca na droga. Então, exatamente. Tem mais uma coisa para... Eu agora vinha para cá, né? Eu moro ali perto do estádio, né? Então a gente vê aquilo ali é uma coisa alta, os refletores do estádio aceso, enfim, as quadras ali, agora não, a piscina, mas quando está muito verão muito intenso, né, muito calor até, eu não sei atualmente, mas antigamente a piscina funcionava à noite, quer dizer, então tudo isso, como o doutor João disse, nós estamos prevenindo, porque a droga é complicada, é uma passagem de ida sem volta. Porque esse trabalho, vamos dizer assim, paliativo, que se faz, a polícia sair correndo atrás de traficante, de usuário, isso é como uma febre. O senhor toma lá o remédio para baixar a febre, mas o senhor não está tratando a causa, a infecção. O senhor não está tratando, exato, o senhor não está tratando a causa. É muito mais barato investir em esporte, cultura, saúde, do que investir no tratamento dos problemas. Porque já uma pessoa com 30 anos, já viciada, complicado, você vai dizer, mas deixa, não, mas é muito mais interessante você pegar lá atrás, mostrar os perigos e ao mesmo tempo tirar a atenção, direcionar a atenção desse jovem, né, para outras coisas que, como o doutor João disse, voltando ao coração, se não tiver para droga. Isso, nós vamos para droga aí. Esquecendo o coração. O que mais nós teremos de importante, assim como bom, as causas que já praticamente foram colocadas todas mais importantes. E a prevenção basicamente seria sempre atividade física, nutrição adequada, estilo de vida, o psiquismo bem equilibrado, não fumar, como diz o Ministério da Saúde, beba com moderação, né? Essa é a história. Vamos perguntar algumas coisas que o pessoal fala. Eu vou dar o que sai toda hora. Vinho é bom para o coração? Olha, vinho? Toda hora sai alguma coisa. Não, vinho é bom, vinho é ruim, vinho é bom. Não, um cálice de vinho é bom. É bom, tem que ser o chego, tem que ser tem comprovação, não tem comprovação? Como é que não existe ainda nenhuma comprovação científica de que o álcool faça bem ao coração. Então, é claro, aí vem aquela história, um copo de vinho, não sei o que, uma taça. O que faz bem ao coração é a uva. Certo? O que faz bem ao coração é a uva. E como? O pessoal já... Aí o pessoal já diz que... E a uva preta.
Não existe nenhuma determinação. Não, qualquer tipo de uva faz bem. Você entende? Então, o flavonoide, né, que ela tem. Isso, exatamente. Então a uva faz bem, como a soja faz muito bem, como as fibras na alimentação. Todo mundo sabe que uma alimentação rica em fibra, ela sequestra a gordura do intestino, né? Então ela ajuda a fazer uma limpeza de gordura no intestino. Então, o que faz bem realmente é a uva. Então, mas aí o pessoal que já quer um copo de vinho, uísque, né? Então, não, mas eu bebo bebida, não interessa, tanto faz ser cachaça lá do bar, do boteco, ou ser uísque escocês, 500 anos envelhecido, eu não entendo nada de bebida. Então, doutor João, talvez, eu realmente não entendo nada, mas eu vejo falar, não sei o que, envelhecido, não sei o que lá, nada disso funciona. Tudo isso é bobagem. E a história da berinjela para diminuir colesterol? Diminuir triglicéridos. Triglicéridos, isso. Não existe nenhuma comprovação, nada. Porque hoje... O pessoal batendo berinjela com laranja direto aí na cidade. Exatamente. Olha, doutor João, você sabe muito bem que existem, são as chamadas conversas, né, de comadre e tal. Essa história da berinjela, eu era criança, eu já ouvi essa história. Hoje, você para uma coisa ser reconhecida, tem que haver um estudo enorme naquilo. Tem que haver, hoje uma coisa moderna, medicina e evidências. Então, para você dizer, olha, isso é bom, você tem que provar cientificamente. E não existe nenhum trabalho científico sério, né? Sério. Não existe nenhum trabalho científico sério que fale que a berinjela não faz mal nenhum. Não faz mal. É muito bom, um legume, é saudável. Mas falar que baixa triglicéridos aí seria uma bênção se isso fosse. Que não seja frita, né? Aí faz mais, tem gordura. Aí frita a berinjela, põe um monte de óleo. Não tem jeito, é complicado. Essas são as crenças, né, populares. E essa história de radicais livres? O pessoal fala muito, a gente escuta muito lá, não, precisamos eliminar o radical livre, ele é o grande vilão. Veja bem, isso já existe. Alguma comprovação já científica. Existe alguma coisa. Que o excesso de radical livre aumenta o LDL colesterol, que é aquela parte ruim do colesterol. Porque o colesterol tem duas partes. Uma boa, que é o HDL, e uma outra ruim, que é o LDL, certo? Então, veja bem, existem já estudos, mas ela não é uma coisa muito definitiva. Não é uma coisa como a estatina, que você sabe que realmente elas são benéficas. Estatinas são os remédios para reduzir o colesterol. Tem vários, eu não vou ficar falando isso aqui, senão foge um pouco do nosso objetivo aqui. Não é? Então, veja bem, os radicais livres, João, realmente sabe-se que eles estimulam o aumento do LDL. Mas ainda existe um pouco de dúvida. Por exemplo, andou uma época achando que a vitamina E, né? Aqui em São Paulo é E, lá no estado do Rio de Janeiro, vitamina E, né? Mas não tem nada disso em altas doses. Como também tem o negócio do tomate para câncer de próstata, né? Tem essa história toda aí, não tem nada ainda, mas tem alguma coisa, não vou dizer para você que como a berinjela, tem alguma coisa que eu acho que vai, talvez mais para frente, vai haver comprovação científica, talvez, não sei. Perfeito. Agora vou falar um pouquinho para a pessoa descobrir quando é que ela está infartando. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas de sintomas e sinais. A pessoa está lá, né, passando sua vida, ela está bom, e de repente ele vai sentir o quê? Então a gente sabe, os sintomas são muito variados, tudo, mas para o leigo em geral tem todo um monte de dúvidas, né? Certo. De achar dor no peito, não, meu braço está adormecido, meu braço adormeceu, eu estou infartando. Então acho que essas coisas tudo que o povo vai pegando no ar, para tentar dar uma explicada melhor. A gente sabe que os sintomas não são iguais, são diferentes de pessoa a pessoa, de tipo de infarto para outro tipo de infarto, mas em linhas gerais, como é que a coisa acontece? Doutor João, veja bem, eu vou responder essa pergunta, mas depois eu vou querer falar um pouquinho, acho que o tempo vai dar, como não chegar a isso. Tá? Através de consulta, enfim, a gente vai falar rapidamente. Veja bem, muitas vezes a pessoa não sente nada.
Vou contar uma passagem, isso lá no estado do Rio de Janeiro. Eu era acadêmico, bolsista no Hospital Souza Aguiar. O Hospital Souza Aguiar é um dos hospitais com o maior movimento de urgência e emergência da América Latina. E aquela confusão, e aí tinha um camarada, precisava ver se o aparelho de eletro estava funcionando. E o camarada estava lá, não sei o que, então ele tinha ido lá por um problema, eu não me lembro mais o que era, mas não estava nem na. Então você não está vendo que vamos ver se o aparelho está funcionando, isso aqui. Botaram lá, o camarada estava infartando. Atirou no que viu e acertou no que não viu. Isso é uma raridade. Como tem pessoas, você vai às vezes, ué, você teve. Não, eu nunca senti nada. E ela vai fazer, acabou tendo até um entupimento de uma artéria e não sentiu nada. Então muitas vezes a pessoa nem sente nada. Isso não é o comum, tá? Isso é raro. Você vai encontrar no exame que é uma sequela do infarto antigo. Isso, a pessoa nunca você pode achar isso. Às vezes tem pessoas que passou batida, achou que era um gás, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Agora, a forma mais clássica, aquele clássico, o que é? É aquela dor em aperto, suor frio, a dor. Esse é o clássico, irradiado para o braço esquerdo. Não é dormência, dor. A dor pode muitas vezes vir aqui para a mandíbula, a dor pode se irradiar para as costas. Agora, não existe essa que eles falam, formigamento. Né? Não, a maior causa de formigamento é da coluna. A maior causa, é muito comum a gente ver, eu vim aqui porque eu estou com formigação nos dois braços, nas pernas, né? E isso não é, a causa disso aí está aqui dentro, está aqui nas costas. Vai interrompendo um pouco, no pronto-socorro em Penápolis aconteceu isso há pouco tempo. A Maria chegou com dor nas costas, com isso que lá, o atendente deu um remedinho para dor nas costas, mandou para casa, ele infartou em casa e morreu. Não, mas aí é dor nas costas. A dor nas costas é uma coisa que você tem que estar atento. Dor na coluna. Dor na coluna, dor de estômago, vômito, dor exatamente, de estômago. Exatamente. Mas aí existe o diagnóstico diferencial. Uma dor aqui pode ser um infarto da parede inferior, tá? Da ponta do coração, uma dor aqui. Uma dor aqui pode ser uma pancreatite. Uma dor aqui pode ser uma úlcera. Entende? Então, eu me lembro, há muitos anos atrás, não vou citar quem, um paciente que foi ao meu consultório, ligado, não, espero, cheguei lá, examinei, opa, isso aqui não tem nada de cardiológico. Eu falei, olha, eu acho que isso aqui é uma pancreatite, vou ter que passar o senhor para outro colega. Não é infarto, não tem. Digita, uma pancreatite às vezes é mais grave do que um infarto. Enfim, depois ele foi para o colega da área e enfim, se cuidou. Então, uma dor aqui pode ser pode ser uma úlcera, pode ser uma pancreatite, pode ser um problema até da vesícula. Então, você tem que examinar, tem que botar a mão. Uma dor nas costas pode ser um infarto da parede posterior do coração, que se confunde com um problema de coluna. Mas aí você examinando para lá, para cá, no exame clínico já começa, e você tem muitas maneiras. Hoje você bota lá o paciente deitado lá na emergência, na urgência, coloca lá e você tem exames laboratoriais, você tem várias maneiras de você avaliar se a pessoa está infartando ou não. Tem uma coisa importante que é a visão do cardiologista, né? E de pronto-socorrista de muito tempo, que tem, independente de onde está a dor, é o aspecto da pessoa infartada. A face, a palidez, sudorese. Isso aí é mais importante às vezes que a dor está para. Às vezes a dor no lado direito. Né? A coisa não é meio confusa. Então nem tudo é típico, mas essa coisa do quadro geral, quadro clínico, né? Você percebe que não é uma dor normal. Por isso, doutor Edson, a medicina não é ciência exata. Não é como lá na engenharia, lá 2 mais 2, 4. 3 vezes 2, 6, não é assim. Medicina, e na dúvida, bota ali, fica do lado dele e vai observando, vai vendo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Na dúvida, o senhor coloca ali. Fica lá. Ter dúvida não é problema. Você não pode ser omisso, negligente, nem perito. Aí é complicado. Não pode haver imperícia, negligência, nem omissão no atendimento. Né? Agora você vai vendo ali, fica ali do lado do paciente e vai colocando ele em observação, que até você, enfim. Que a clientela é muito grande e os profissionais... O serviço de urgência sempre é mais complicado, né? Muita gente, muito volume. Nós temos um problema do tempo. O tempo nosso está encerrando
a gente precisaria dar um fecho, isso aí seria completar, para evitar de chegar nesse... Isso, então o que é importante? Isso. Que a pessoa procure a unidade básica, porque não adianta ela ir direto para a especialidade. Como tudo, não só na cardiologia, mas na gastroenterologia, pneumologia, nefrologia, ela tem que passar primeiro pelo clínico, que vai ver. E ali aquele clínico vai fazer uma triagem. Porque senão todo mundo achar que tem, vai direto vir eu acho que meu problema é de Dr. João, é ortopedia, eu acho que meu problema, enfim. Então ela tem que ir lá, enfim, na unidade dela, onde ela pertence, passar por aquele clínico. A partir dali, se o clínico achar que ela precisa ir para o especialista, ele faz esse encaminhamento. E aí você tem várias formas de você começa primeiro numa boa anamnese, que é a entrevista, conversar com o paciente, depois examinar, e assim sucessivamente, eletrocardiograma, se houver necessidade, depois um exame de esteira, cintilografia, ecocardiograma, exame de laboratório, enfim, você vai conseguir fazer uma triagem boa. O que existe um grande problema, né, com a popularização, acho que é muito bom ter popularizado informações, tudo, mas as pessoas chegam no médico, eles querem o último exame. Ele chega lá e vai fazer, não, eu não quero fazer, eu quero fazer aquele negócio que vê o coração colorido, já quer fazer uma cintilografia do miocárdio. Ele quer lá na ponta, né? Ele quer uma ressonância magnética. Eu quero aquele exame que vê tudo por dentro. Olha, o exame isso, a coisa mais importante é o começo, você tem o raciocínio lógico. Exatamente. Né? O exame hoje que mais, vamos dizer assim, seria o último exame, né, você vai fazer, seria o cateterismo cardíaco. Agora, vai fazer de rotina todo mundo. E é um exame que tem risco. É um exame que hoje o risco é muito baixo, mas tem algum risco. E no cateterismo pode ter problema de consequência, né? Porque é invasivo. É invasivo. Todo exame invasivo ele tem. O próprio exame de esteira, ergometria, tem risco. Então, isso que o João falou, o doutor João disse, é muito comum. A pessoa chega assim, doutor, eu vim aqui, eu quero que o senhor peça todo tipo de exame que existe. Isso aí. Então, essas informações, eu acho que se o governo, né, a nível, seja ele o governo federal, os governos dos estados e dos municípios fizerem essa campanha de esclarecimento, de conscientização, eu acho que a gente tem bons resultados. Perfeito. Acho que é isso, né, doutor? Tá bom, agradecemos. Chegamos no final do programa pontualmente às 10h30. Isso. Né? Britânico, primeira vez, soltar um rojão, fazer. Isto é incrível. Isso vai para o livro dos recordes. E a gente agradece bastante, doutor Alfredo. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço a você. Foi muito claro, né? Muito claro. Acho que muita gente lucrou com isso. Foi um aprendizado. Eu acredito que outras vezes nós vamos chamar para discutir outros temas relacionados à parte cardiológica. Eu me coloco à disposição e dizer que quando você julgar necessário, nós voltamos aqui. Agradecer aos telespectadores que ficaram ouvindo a gente aí. Com certeza, viram e aprenderam bastante. Doutor Edson, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês. Pessoal, boa noite para todos. A gente encerra o nosso programa Telescópio de hoje. E semana que vem estaremos aqui de novo com novos temas de interesse seu, de toda a coletividade. Sempre interesse mais local e interesse geral junto para a gente poder conversar. E ressaltando que a participação de vocês é muito importante. Vocês participaram muito pouco do programa. Usem mais aí o telefone, o computador, né, e se comuniquem conosco para nos ajudar a ter um programa mais de acordo com a tua vontade. Obrigado, boa noite e bom final de semana.